Guilherme, sou neurologista e hoje essa aulinha aqui sobre alguns pontos importantes sobre o TDAH. Então vamos a ela. A importância sobre o tema. Então, 4,4% dos adultos de 18 a 44 anos nos Estados Unidos têm TDAH e existe uma correlação genética. Então é algo muito prevalente que deve ser colocado a sua importância. E sobre os neurotransmissores, como o TDAH acontece? Então, nós sabemos que existe uma disfunção das vias frontais, onde os principais neurotransmissores são a dopamina e a noradrenalina. As vias frontais ficam nessa região aqui do cérebro, na frente. O hormônio da dopamina, ele é responsável pelo prazer, sentimento de satisfação. E também tem relação com a dependência química e dependência emocional, por exemplo, dependência de jogos, dependência patológica. E a noradrenalina, por sua vez, tem função no alerta e na concentração. Nós sabemos que em situações normais, essas vias de dopamina e de noradrenalina, existem descargas, liberação desses neurotransmissores de uma forma tônica e normal. No paciente que tem TDAH, existe uma desregulação elétrica, ora para mais, ora para menos, causando os principais sintomas relacionados ao TDAH que abordaremos aqui. Cenários frequentes. Então, quando mais jovem, dificuldade na escola, a criança agitada, é o que não para quieto. Já no trabalho, vida adulta, dificuldade para o trabalho, relacionamentos, desorganizações ou preguiçoso. Muitas vezes, esses adultos conseguem vencer, ter um bom trabalho, conseguem fazer suas funções, a custas de outra pessoa que auxilia nas tarefas, como, por exemplo, a secretária, que consegue organizar a vida desse paciente, mostrando quais são as tarefas de cada dia. O quadro clínico no adulto, então nós sabemos que existe uma disfunção executiva, disfunções essas que estão relacionadas a afetar a memória de trabalho. Então aquela memória, guarda esse número aqui por favor, é uma memória que acaba falhando, mudança de tarefas, um auto-monitoramento, existe uma disfunção na iniciativa e na auto-inibição. Isso afeta e reflete no indivíduo com TDAH quando existe uma tarefa por tempo prolongado, quando existe uma dificuldade na organização e priorização de tarefas, acompanhar e concluir algumas outras tarefas, alguns esquecimentos relacionados à desatenção, né? E gerenciamento sobre o tempo, cumprir prazos, cumprir compromissos. Então, é algo que acontece muito no TDAH. Uma situação onde ele procrastina e deixa para a última hora para fazer um compromisso, uma tarefa, o trabalho em si. E muitas vezes ele se esforça e consegue cumprir o prazo, muitas vezes ele não consegue cumprir o prazo. Os adultos com TDAH, os sintomas de desatenção podem ser tão importantes e incapacitantes, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito social. Então, a desatenção é aquela dificuldade de permanecer focado em uma tarefa por períodos prolongados. Então, aqui reflete na dificuldade de seguir a tarefa e concluir uma tarefa, a dificuldade de organizar tarefas, de priorizar qual a tarefa mais importante para cada momento, né? Esquecimento e gerenciamento do tempo. Também é uma outra coisa que acontece nesses pacientes. Muitas vezes reflete como falta de compromisso, falta de profissionalismo por não cumprir prazos. Então, o adulto com TDAH, as tarefas são concluídas apenas nos prazos, muitas vezes atrasados ou até mesmo não concluídas. Então, isso é uma característica muito importante que fica no impacto social e profissional. Outra situação do quadro clínico é a hiperatividade ou a inquietação. Aqui, o paciente se sente inquieto, é semelhante a uma criança que tem TDAH, né? Os adultos e seus informantes podem relatar, falar demais ou interromper outras pessoas. Muitas vezes, o paciente com TDAH não consegue esperar a sua vez e resposta, ou seja,
ele recebe uma pergunta e pouco antes de finalizar essa pergunta, ele já dá a resposta. Não tem esse tempo que a pergunta seja concluída. A desregulação emocional. Então, é uma incapacidade de lidar com as emoções desconfortáveis quando necessário e engajar um comportamento apropriado quando angustiado. Aqui a gente sabe que esses pacientes existem irritabilidade, explosão de raiva, labilidade de humor, ora muito ansioso, ora muito depressivo. Existe uma variabilidade muito rápida durante o dia, né? Existe também uma baixa tolerância a frustrações e os déficits motivacionais. Aqui nós temos um resumo dos sintomas, sintomas de impulsividade e hiperatividade, como por exemplo, sintomas impulsivos, né? Termina relacionamento, sai de vários empregos, exagera em frustrações, mais violações em leis de trânsito durante a direção. Então a impulsividade pode ter uma sequência mais grave em adultos do que em crianças, né? Inclusive com risco de morte. Já os sintomas de hiperatividade, nós temos a inquietação, a, a verbosidade, atividades constantes, tendência de escolher empregos muito ativos. E os sintomas de desatenção é o procrastinador, dificuldade de tomar decisões, má gestão do tempo e dificuldade de organizar suas tarefas. Para fazer o diagnóstico, nós temos os critérios do DSM-5, onde precisamos ter 5 sinais e sintomas de desatenção ou de hiperatividade. Esses sintomas e sinais precisam estar em pelo menos 2 ambientes diferentes há pelo menos 6 meses. E esses sintomas têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade. E outra coisa importante, interfira na sua capacidade do dia a dia, seja escola, casa ou no trabalho. Aqui é uma lista de sintomas de desatenção que a gente tem que perguntar na consulta, né? Então, não presta atenção em detalhes ou comete erros de descuidos no trabalho, dificuldade de manter a atenção em tarefas de escola durante jogos, não parece estar atento quando está abordado diretamente, não acompanha instruções, não completa tarefas, tem dificuldade de se organizar, evita ou não gosta ou é relutante em fazer tarefas que exijam maior esforço mental durante um período de tempo muito prolongado. Isso aqui é muito importante na história, é o que a gente realmente vê como principal queixa, né? Frequentemente perde objetos, aqui tá, a gente entende como uma desatenção importante, fácil distratibilidade e esquece as tarefas diárias. Já os sintomas de hiperatividade e impulsividade, então nós temos movimentos de torcer mãos, pés com frequência. Frequentemente ele se movimenta na sala ou em outros locais, corre, faz escaladas com frequência excessiva, quando esse é um tipo de atividade inapropriada. Isso aqui é mais presente nas crianças, né? Dificuldade de brincar tranquilamente, isso também é mais comum em crianças. Frequentemente movimenta e se age como se estivesse ligado na tomada, né? É aquele paciente inquieto, costuma falar demais, responde perguntas de modo abrupto antes mesmo de sejam completadas as perguntas. Frequentemente tem dificuldade de aguardar a sua vez para falar, para fazer uma tarefa. Frequentemente interrompe os outros ou se interrompe. Nós utilizamos essa escala aqui como uma triagem que pode ser feita pelo próprio paciente, ASRS. A gente tem aqui a função de medir os sintomas atuais, são 18 itens, 9 itens para sintomas de desatenção, 9 itens para hiperatividade. É uma escala de screening. Bom, o nosso paciente com TDAH, ele tem algumas associações. Existe associação com depressão, associação com ansiedade, com transtorno bipolar e aumento de uso de substâncias lícitas e ilícitas. Então, quando o paciente chega numa consulta, a gente tem que abordar sintomas ansiosos, depressivos, variabilidade de humor relacionado ao transtorno bipolar e o uso de dependência química. Isso impacta e vai determinar qual vai ser a nossa escolha do tratamento. E os prejuízos do TDAH? Nós temos maior risco de mortalidade, maior atividade criminosa, maior taxa de desemprego, excesso de multas de velocidade,
acidentes em trânsito, risco de acidentes no trabalho e menor produtividade no trabalho. E o tratamento? O primeiro passo é procurar ajuda, procurar uma avaliação especializada. Nós temos como os dois pilares terapia cognitivo comportamental, que é a psicologia, TCC, que a gente chama, e o tratamento farmacológico. Primeira linha são os psicoestimulantes, e nós temos outras linhas que são ditas secundárias, segunda linha, caso a primeira não tenha uma boa resposta, ou existe algum fator que impossibilite o uso de estimulantes, né? Aqui é um pouco das referências utilizadas. E para a gente finalizar esse vídeo, Guilherme Valdívia aqui, neurologista. É um vídeo explicativo para espalhar conhecimento. Se você conhece alguém desatento, hiperativo, compartilhe esse vídeo com ele. E até a próxima.